Paz seja com todos. Hoje nós vamos falar sobre a vingança. A Bíblia diz que a vingança pertence somente a Deus e não aos homens. Já deixe o like para ajudar na divulgação do vídeo e vamos para mais este importante estudo. A vingança de Deus nada mais é do que a retribuição demandada por sua justiça. E a sua justiça é uma exigência do seu amor. A vingança não cabe a nós homens, mas unicamente ao Criador. O apóstolo Paulo nos ensina o seguinte em Romanos 12, versos 17 ao 21. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A Bíblia também nos diz que tudo aquilo que o homem semear, ele também colherá. Gálatas 6, verso 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E Jó 4, versos 8 e 9. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isto também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento da sua ira eles perecem. Portanto, não compete a nós a vingança, mas tão somente amar e perdoar, deixando que Deus se encarregue de exercer o seu juízo. Querer se vingar é tentar usurpar o lugar de Deus. A vingança divina não é da mesma natureza da vingança humana. De igual modo, a ira divina é santa, sendo diferente da ira humana. Nas palavras de Tiago, a ira dos homens não produz a justiça requerida por Deus. Tiago 1, 19 e 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então aqui o apóstolo Tiago deixa claro que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A vingança humana costuma ser desproporcional, pois é motivada pelo ódio, desespero, pela mágoa, pelo rancor, ou seja, bem diferente da vingança divina, que é motivada pelo amor, pois a sua perfeita justiça é uma exigência do seu amor. Quem busca fazer justiça com as próprias mãos nem sempre pretende dar uma punição justa, e sim causar sofrimento ao outro, porque é motivado essencialmente pelo ódio. Podemos citar o exemplo bíblico de Sansão, que, havendo sido trapaceado por alguns homens em uma aposta feita no dia do seu casamento, decidiu vingar-se destruindo plantações e matando pessoas. Nós vamos ler um trecho de Juízes capítulo 15, versos 4 a 8, para entendermos no que culminou esta vingança de Sansão. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal que iriam colher e também as vinhas e os olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam-lhes: foi Sansão, o genro do Timnita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Sansão lhes disse: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Notemos que a vingança também pode atingir as pessoas erradas. Depois que Sansão causou toda aquela confusão,
os filisteus resolveram se vingar na sua ex-esposa e no seu ex-sogro. Fica claro que eles pretendiam atingir indiretamente a Sansão, causando-lhe dor e sofrimento. Pessoas vingativas não se preocupam com os efeitos colaterais de suas ações, mesmo que inocentes sejam lesados. Como seguidores de Cristo, podemos ficar irados em razão da indignação em algumas situações extremas. Contudo, não podemos dar vazão à ira. Efésios 4:26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Em algumas versões, irai-vos, mas não pequeis. A indignação não nos autoriza a odiar aqueles que nos injustiçaram. Levítico 19:18. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém de seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. A melhor maneira de combater qualquer foco de ódio, rancor ou vingança em nosso coração é cultivando a nossa confiança na justiça divina. Mesmo que algumas vezes pareça tardar, ela jamais falhará. Ela segue sigilosamente, sem alarde, até o momento determinado por Deus para que se manifeste de forma plena. Deuteronômio capítulo 32, versos 34 a 36a. Acaso não guardei isto em segredo? Não o selei em meus tesouros? A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Então Deus fala, a mim pertence a vingança e a retribuição. Podemos estar certos de que Deus está atento aos desmandos dos que oprimem o seu povo. Toda injustiça será retribuída pelo Todo-Poderoso, sem exceção. Eu separei aqui 3 passagens para que isto fique claro para nós. Primeiro, Isaías 35:4. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. No mesmo sentido, Ezequiel 25, versos 16 a 17. Sobre um povo que estava oprimindo o povo de Deus. Assim diz o soberano Senhor, estou a ponto de estender meu braço contra os filisteus. Eliminarei os queretitas e destruirei os que restarem no litoral. Executarei neles grande vingança e os castigarei na minha ira. Então, quando me vingar deles, saberão que eu sou o Senhor. E por fim, Hebreus 10:30. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Portanto, o autor do livro de Hebreus, na Nova Aliança, fazendo referência às passagens do Eterno no Antigo Testamento. Somente o Eterno tem o direito à vingança, porque só ele é absolutamente justo para dar a punição na medida correta. A ira de Deus é uma ira santa. Só ele consegue punir na medida certa, pelos motivos certos, de forma absolutamente justa. Somente ele é presciente e sabe quais serão as consequências futuras desta punição. Somente ele pode controlar a reação em cadeia. A nossa obrigação é perdoar e retribuir o mal com o bem. Pois quando perdoamos, deixamos a punição a critério de Deus e também recebemos o perdão de nossos pecados. Mateus 6, versos 14 e 15. Olha que forte esta passagem. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Perdoar é abrir mão do direito de revanche. Imitemos ao Mestre Jesus que, abre aspas, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2:23. Enquanto estivermos envolvidos na atmosfera tóxica de erro e vingança, golpe contra golpe, agressão e defesa,
seremos constantemente atraídos para um novo erro. Apenas o perdão nos liberta por completo da injustiça dos outros e atende à exigência do Pai Celestial. A vingança nunca alcança o que deseja, nunca chega ao empate, entre aspas. O vingador sequer pode avaliar as consequências diretas e indiretas dos seus atos. Nem mesmo as pessoas que de algum modo serão atingidas ou envolvidas. Dá-se início a uma reação em cadeia e a justiça nunca acontece. Somente o ato de perdoar permite que as coisas sigam o seu curso normal. Devemos liberar as pessoas que nos magoaram para que elas sigam o seu curso, apesar daquilo que nos fizeram. Quando perdoamos, quebramos um interminável ciclo de ofensas. E para finalizar, Mateus 5, versos 44 a 46a, um trecho do Sermão da Montanha de Jesus. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai Celestial que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Por hoje é só, agradecemos ao Pai Celestial por mais esta oportunidade de estarmos estudando a Santa Palavra. Fiquem todos na paz e na proteção do grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém.